O sonho de todo fotógrafo é ser invisível na hora de fotografar, mas isso não dá. Então a gente tenta sempre passar o mais despercebido possível. Nesse vídeo eu vou dizer 3 coisas que você deve desligar na sua câmera para ficar quase invisível na hora de fotografar. Meu nome é João Alvarez, eu sou fotógrafo e professor de fotografia, e esse é o canal de Odisseia, onde eu falo de fotografia, te ensino a fotografar, enquanto mostro como eu faço minhas fotos, viajando de moto pelo Brasil. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você já é inscrito, talvez você tenha sentido a falta dos vídeos nessas 2 últimas semanas. É que eu tive uma questão familiar e não pude nem viajar e muito menos ter tempo para fazer os vídeos. Mas a partir de agora, eu acho que a Odisseia entra no ritmo normal novamente. A câmera incomoda, o fotógrafo incomoda. E tudo que o fotógrafo quer é não incomodar, especialmente na fotografia de rua e na fotografia documental, onde a gente trabalha em cima de uma realidade, em cima de coisas que estão acontecendo, e tudo que a gente deseja é poder participar daquela cena sem ser notado. Então, quanto mais discreto a gente é e quanto menos a gente chama a atenção, melhor. Na maioria das câmeras tem 3 configurações que a gente pode desativar e assim a gente vai poder passar mais despercebido na hora de fotografar. A primeira delas é um bip sonoro da focagem. É muito comum quando a gente pressiona o botão de disparo até a metade, que a câmera faz o foco, ela fazer um bip, bip. Essa é uma configuração que você pode ativar ou desativar. Eu nunca deixei ativado, eu sempre deixo desativado. Por quê? Porque, primeiro, eu não vejo um sentido técnico nisso. Eu tenho outras formas de saber se a imagem está focada. Visualmente mesmo, né, pelo movimento do motor da câmera e a imagem ficando em foco, já é um indicativo para o fotógrafo de que aquela imagem foi focada. Depois é comum aparecer uma bolinha verde no visor da câmera, indicando que a imagem está focada, que o foco foi feito corretamente. Isso pode variar de modelo para modelo, mas você tem outros indícios de que a imagem está focada que não lhe delatam. O bip lhe delata, e realmente eu não gosto disso. Uma outra coisa que para mim é ruim do bip é que ele lhe delata antes de você fazer a foto, porque ele emite o som quando você faz o foco, e você faz o foco, bip, e aí você faz a foto. E esse bip interrompe a cena. Esse bip faz com que uma pessoa que não esteja atenta à figura do fotógrafo, esse bip chama a atenção dessa pessoa. Além de chamar a atenção da pessoa, ele pode interferir na própria cena. Imagine que você está fotografando um casamento e aí o padre pergunta: você aceita João como legítimo esposo, não sei o quê. E aí você faz o foco, bip, naquele momento de emoção do sim da noiva ou do noivo, a igreja toda em silêncio, esse bip corta a cena. Então esse é um caso onde esse bip sonoro pode atrapalhar aquela cena que você está fotografando. E aí você pode buscar da sua cabeça quantas situações esse bip-bip pode atrapalhar. Às vezes você está muito próximo de uma pessoa, você está fotografando muito de pertinho, com uma grande angular, e aquele sinal atrapalha. Aquele sinal interfere muito na cena e interfere antes de você fotografar. Menos mal se fosse depois, mas é antes. E isso pode cortar aquela fotografia que você estava fazendo. Você pode pensar assim: eu geralmente fotografo num lugar com muito barulho, muito ruído, mas pode ser que em algum momento você precise. E aí você vai descobrir que ele está atrapalhando justamente no meio do trabalho, no meio da ação da fotografia. E aí você vai ter que procurar o menu da câmera, onde é mesmo que eu desativo aquele bip sonoro. Cada câmera tem o seu menu, e aí eu acho que você tem que ver qual o modelo da sua câmera e procurar nas suas configurações onde é que você desativa esse bip sonoro. E agora eu quero lhe dizer a segunda coisa que você deve desligar na sua câmera. E eu vou dizer através de um exemplo prático, de um problema que aconteceu comigo. Eu estava no Teatro Castro Alves, em Salvador, fotografando uma bailarina espanhola que estava fazendo um espetáculo.
E aí quando eu comecei a fotografar, que eu fui fazer o foco, a luz auxiliar de autofocus estava ligada. E aí deu aquela iluminada na plateia. E aí eu disse, isso vai me dar problema. E aí quando eu fui fazer a foto, a luz do auxiliar do autofocus de novo na plateia. Na terceira foto chegou uma pessoa da produção do meu lado. Aquela luz auxiliar do autofocus estava iluminando e aquilo estava atrapalhando o espetáculo. Então eu tive que fotografar tudo no modo manual, do foco manual. Eu não pude usar o autofocus. Então, o que eu posso te dizer é desligue, veja na configuração da sua câmera e desligue essa luz auxiliar de autofocus, porque ela mais vai lhe atrapalhar do que ela vai lhe ajudar. E vai atrapalhar a cena previamente, assim como o bip, porque a luz auxiliar, ela vem para você focar. Então imagine que tem uma pessoa contida, uma pessoa rezando, uma pessoa pensativa ali naquela situação, e aí você joga aquela luz para poder focar. Ela vai perceber a luz, vai distrair ela do que ela estava fazendo, vai chamar a atenção para a presença do fotógrafo e a sua cena vai acabar sem nem você ter tido a chance de fotografar. Aí você pode estar pensando, bom, mas a câmera usa essa luz auxiliar numa situação que está muito escuro, que ela não consegue focar bem, é um auxílio para ela poder fazer o foco. Isso tem sentido até certo ponto, porque a verdade é que as câmeras hoje em dia, elas já têm um excelente autofocus. Mesmo as câmeras de entrada, mesmo as câmeras intermediárias, elas têm um excelente autofocus para a maioria das situações. As câmeras já conseguem focar com bastante precisão. Pode até ficar um pouquinho mais lento nas situações muito escuras, mas ao final ela vai conseguir achar o foco. E sem a luz auxiliar de autofocus, você não vai estragar a sua cena. Então, assim como o bip, a luz auxiliar de autofocus é a segunda configuração que eu acho que você não deve usar na sua fotografia. Eu tenho aqui no canal uma playlist sobre fundamentos fotográficos. Lá eu falo de luz, lá eu falo de exposição, eu falo de como você deve medir a luz na fotografia para conseguir a máxima qualidade. E eu vou deixar essa playlist aqui na descrição, que eu acho que vale a pena você assistir os vídeos de lá. Nesse vídeo não tem certo nem errado. Eu estou te dizendo os motivos pelos quais eu fotografo dessa forma, né? Mas eu acho que se você tem dúvidas, ou se você usa, ou se você não usa, eu acho que você deveria pelo menos experimentar, passar um tempo sem o bip, passar um tempo sem a luz auxiliar do autofocus e você tirar a sua própria conclusão. E a terceira configuração, mais do que dizer use ou não use, eu acho que você deveria pensar a respeito para decidir se você usa ou não. Eu não uso, e é o obturador eletrônico das câmeras. As câmeras mais modernas, as mirrorless, elas costumam ter o obturador mecânico e o obturador eletrônico. O obturador mecânico é igual às outras, e o obturador eletrônico, a vantagem dele é que ele permite você fotografar com velocidades mais altas. Por exemplo, a minha câmera, que é uma Fuji X Pro 2, já é uma câmera mais antiga, o obturador mecânico dela vai até 1/8.000 avos de segundo. Com o obturador eletrônico, se eu usar o obturador eletrônico, eu consigo ter até, se eu não me engano, 1/32.000 avos de segundo de velocidade. Isso é uma vantagem? Bom, vai ser uma vantagem se você precisar dessa velocidade toda. Eu confesso que na fotografia documental que eu faço, a minha velocidade varia sobre 1/15 de segundos, a mais baixa, sobre 1/500 de segundo, a mais rápida. Então, raramente eu vou estar numa situação que eu precise usar 4.000, 8.000 de velocidade. E se eu precisar, eu sei que 8.000 de velocidade já dá para congelar muita coisa. Então, eu não vejo sentido eu usar o obturador eletrônico para ter acesso a velocidades mais altas do que 1/8.000, porque eu não vou usar. E qual é a desvantagem do obturador eletrônico?
pelo menos no caso da minha câmera, e eu tenho certeza de que nas câmeras de 2016, 2018, mais ou menos como é a minha X Pro 2, é o seguinte: se você usa o obturador eletrônico e fotografa coisas em movimento, corre o risco dessas coisas em movimento saírem distorcidas. Pode ser que você vá fotografar um jogo de futebol e a bola saia oval, não saia redonda. Isso pelo menos na minha câmera, está indicando no próprio manual da câmera. Se a sua câmera permite o obturador mecânico e o obturador eletrônico, veja no manual e veja se tem essa informação, esse alerta. E aí você vai avaliar se você corre o risco de ter essa distorção, mas ter a possibilidade de usar velocidades mais altas, ou se você prefere usar o método tradicional, que vai até 4.000, 8.000 avos de segundo, e você garante que você não vai ter problemas depois com distorção. Eu prefiro usar o obturador mecânico, como sempre usei, já consigo congelar tudo que eu preciso, né? E aí eu não corro o risco de ter esse problema de distorção depois na fotografia. É verdade que uma das vantagens do obturador eletrônico é que ele não tem ruído nenhum, porque mesmo as câmeras mirrorless com o obturador mecânico, ela tem um leve ruidinho, bem baixinho, mas tem. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer, o eletrônico é melhor porque não tem som nenhum, mas aí eu corro o risco de ter problemas na minha imagem, de distorção. Aí eu prefiro ter esse leve sonzinho do obturador mecânico. Também, diferente do bip sonoro e da luz auxiliar de autofocus, o obturador mecânico, quando tem o som, eu já fiz a foto. Clique, eu já fiz a foto. Então, ainda que a pessoa note a minha presença e que ela se distraia da cena, que eu interrompa aquilo que eu estava fotografando, eu interrompi depois da foto pronta. Então, eu prefiro usar o obturador mecânico, porque mesmo que eu atrapalhe, eu atrapalho depois de ter feito a foto. Me parece que nas câmeras mais modernas, essa questão da distorção e do bending e de outras aberrações, isso já está melhor resolvido. Mas eu não tenho certeza porque a minha câmera é um pouco mais antiga e eu confesso que eu não fico buscando esses detalhes todos, né? Eu já levo 20 anos fotografando, então já tem uma maneira bem consolidada e que funciona muito bem para a fotografia que eu faço. Mas experimente, a partir do que eu disse, vá lá nas configurações de sua câmera, experimente, veja se tem essa limitação do obturador eletrônico ou não, e se você realmente precisa de velocidades muito altas, né, assim, aí talvez você possa correr o risco, ou nem precisar correr o risco, porque a sua câmera já vai permitir que você use o obturador eletrônico sem ter problemas depois na sua imagem. E para finalizar, eu queria contar um caso que aconteceu comigo. Eu fui designado para fotografar o novo maestro da Orquestra do Estado de São Paulo na sua primeira apresentação. E quando eu cheguei, me apresentei, a moça da produção pediu para que eu escolhesse um lugar para poder fotografar o maestro. Ok, aí depois disso a moça me perguntou, tem uma coisa que eu preciso lhe dizer, você não pode fotografar quando a música estiver muito baixinha, quando tiver poucos instrumentos assim, para o som da sua câmera não atrapalhar. Eu já não tinha o bip sonoro, que imagine num concerto de música, o bip sonoro, o quanto ia atrapalhar, mas já estava desligado. Não tinha luz auxiliar de autofocus, então eu também não ia ter esse problema. E eu não usava, nesse caso, o obturador eletrônico, para não ter a distorção. Mas eu confesso que em alguns momentos, até de música baixinha, eu cheguei a fotografar porque era tão baixinho o som do obturador mecânico da minha câmera sem espelho que não ia dar problema, né? E vejam um caso onde se eu tivesse luz auxiliar de autofocus, se eu tivesse bip sonoro, eu ia ser expulso do concerto. Então é isso, para vocês refletirem sobre o assunto e buscar, cada qual, a partir do seu gosto, da sua experiência, do tipo de fotografia que você faz, a melhor forma de você configurar o seu equipamento e
ter prazer em fotografar. Por hoje é isso, e até a próxima, porque o expediente está encerrado.